Eu, há uns anos atrás, há 7 ou 8 anos, fui a Berlim. Por exemplo, fez-me imensa impressão na rua ver bancas com símbolos comunistas por todo lado. Sim, sabia. Eu nunca digo que não sabia. Eu digo que fui comunista mesmo. Quando eu deixei o comunismo e deixei de ser comunista, eu percebi que estava mesmo errada e que estava dentro de uma ditadura que teve aquelas consequências. Quando os paraquedistas ocuparam as bases, mas depois vieram os aviões de Cortegaça e sobrevoaram Lisboa, o PCP percebeu que não tinha condição nenhuma, porque não havia aviões. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Há uma assimetria óbvia entre as ideologias de extrema-direita e de extrema-esquerda. É que, embora ambas desemboquem em regimes autoritários e totalitários, elas partem de premissas e de intenções que parecem, pelo menos à partida, opostas. Na extrema-direita, o autoritarismo está explícito na própria retórica e visão do mundo, por isso o desfecho dificilmente surpreende alguém. Já nas ideologias da extrema-esquerda, como o comunismo, elas apresentam-se como defensoras dos mais fracos, da justiça social e da igualdade, e com isso atraem muita gente bem-intencionada, outros nem tanto. Mas isto levanta sobretudo uma pergunta difícil, mas intelectualmente interessante. Como é que é possível que ideias com intenções aparentemente nobres acabem recorrentemente em regimes opressivos e violentos? Foi essa a curiosidade que me levou a convidar para o 45 Graus Zita Seabra. A Zita Seabra entrou para o PCP aos 15 anos, ainda durante o Estado Novo, e permaneceu no partido durante mais de 2 décadas, atravessando o final da ditadura, o 25 de Abril, o PREC e o início da democracia bem consolidada. Só rompeu com o PCP já no final dos anos 80, em 1988, muito próximo da queda do Muro de Berlim, que foi no ano seguinte, num episódio que foi na altura muito mediático e que ela depois relatou, já muitos anos mais tarde, em 2007, no livro Foi Assim. O que torna a história da convidada singular no contexto português é, na minha opinião, combinar 2 fatores. Saiu do PCP muito mais tarde do que outras pessoas, ou figuras que saíram ainda durante o Estado Novo, como Mário Soares, e outras que saíram depois, durante a transição para a democracia ou nos anos seguintes. E, em segundo lugar, a Zita não fez o percurso habitual nestes casos, pelo menos em Portugal, em que as pessoas saíram do PCP e passaram para outros partidos da esquerda, seja, em alguns casos, da esquerda mais radical, noutros casos, para o Partido Socialista. A Zita, pelo contrário, saiu diretamente do PCP para o PSD, um partido da direita, democrática, claro, e isso torna o caso dela interessante. Nesta primeira parte da conversa, falámos sobre o que leva um jovem, uma jovem, na verdade, mas na verdade toda uma geração a aderir ao PCP durante o Estado Novo. Falámos sobre como o país era, na altura, uma ditadura e fechado, e sobre como isso levou muita gente a atrair-se por ideologias que defendiam exatamente o contrário e que promoviam uma abertura ao mundo e a liberdade. Mas depois do 25 de Abril e da democratização, as coisas mudaram para quem estava dentro do PCP e começou a confrontar-se com críticas vindas de fora do partidos democráticos, seja o PS, o PSD e outros. E aí coloca-se uma questão interessante que eu perguntei à Zita, que é: o que é que sabia realmente, naquela altura, quem estava dentro destes partidos, sobre os crimes que eram praticados na União Soviética, na China e noutros países que serviam de referência? Ignorava-se? Relativizava-se? Justificava-se em nome de um fim maior? E o processo de saída da convidada tardou, como eu expliquei, por isso perguntei-lhe quando e como lhe surgiram as primeiras dúvidas e como é que se processa internamente, não é, nas conversas com a nossa consciência, uma ruptura que não é só ideológica, mas é identitária também, depois de tantas décadas de militância. Espero que gostem. Voltamos já amanhã com a segunda parte deste episódio, onde vamos falar de vários temas, entre os quais o 25 de novembro, cujos 50 anos estão quase a ser comemorados. Até lá! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Zita Seabra, muito bem-vindo ao 45 Graus. O gosto é meu, tenho muito prazer em estar aqui. Estava-lhe a dizer agora, eu vou repetir em ONU o que eu disse, não é? Que os ouvintes sabem que este não é um episódio de histórias de vida, não é? Mas no seu caso, o tema confunde-se ou a sua visão sobre o tema parte muito da sua história com o tema, não é? Melhor, se calhar é a melhor maneira de dizer, não é? E um dos aspectos que eu tenho curiosidade de perceber para alguém que teve essa experiência é o que
o que é que atrai um jovem, uma jovem ao comunismo? Ou seja, quando no fundo tudo isto começou, o que é que a atraiu nas ideias? Foi o ter um ideal, foi o aspecto de justiça social, foi o combate à autoridade, não é? O que é que no início dos inícios a atraiu, e o que é que atrai a pessoa típica, que se calhar não é exatamente o mesmo do que a atraiu, não é? Sim, em primeiro lugar, dizer que eu entrei para o Partido Comunista com 15 anos, e em plena ditadura ainda de Salazar. Portanto, Salazar morreu depois, ainda Salazar, não é Marcelo Caetano, ainda Salazar. E era um tempo muito complexo em Portugal. Havia um facto, uma questão-chave fundamental para a minha geração, e por isso a minha geração toda, e as exceções, enfim, são poucas, se radicalizou e ou foi comunista, ou foi maoísta, ou foi trotskista, qualquer dessas coisas. É que o país vivia uma guerra colonial em 3 frentes: Angola, Guiné e Moçambique. E, portanto, os jovens dessa altura, meus amigos e colegas, sabiam que não podiam chumbar o ano, que quando entrassem para a faculdade não podiam chumbar, e só no fim do curso não podiam casar-se, ou não tinham este drama que hoje têm, ter casa ou não ter casa. Não era isso, era embarcar ou não embarcar para a guerra colonial. E, portanto, era uma perspectiva terrível, a perspectiva da guerra. E então ou iam para a guerra ou desertavam, e portanto significava ir para a França ou para a Suíça ou para a Bélgica, e não poder vir a Portugal ver os pais, ver os amigos. Era uma perspectiva terrível. E quando casavam, quando namoravam e casavam, depois havia este dilema: ou embarcavam para as colónias e ficavam cá as recém-noivas, ou os recém-casados, ou não embarcavam e então tinham que ir com elas para desertar. Exato. Portanto, era uma perspectiva horrível. E depois, a própria ditadura, nessa altura, era uma ditadura tacanha, como aliás são normalmente as ditaduras, isso não é exceção. Metia-se na nossa própria vida privada. Por exemplo, a minha primeira luta política foi uma luta pelo direito ao uso de calças no liceu. Eu estava num liceu muito tradicional, o Liceu Carolina Michaelis, no Porto, e era proibido usar calças, tínhamos que ir sempre de meias. Havia uma contínua nas escadas que verificava no verão, porque iniciaram-se aí as meias de vidro, que ia verificar se tínhamos meias ou não, porque era obrigatório ter meias, a saia tinha que ir abaixo do joelho. Sim. Tudo isto era normalizado. Eu passava férias, portanto a minha família era uma família da bairrada, classe média, passávamos férias no estrangeiro. E era um respirar de liberdade. Íamos à França, atravessávamos a Espanha rapidamente para não parar na Espanha franquista, e portanto íamos para a França, e a França eu vestia biquíni, passava férias com os amigos franceses dos meus pais na Costa Azul, entre Nice e Cannes, e era outro mundo. Íamos frequentemente à França, às livrarias em Paris, comprar os livros que eram proibidos. A minha família era uma família da oposição, ouvia-se rádio clandestina, mas nós sentíamos isso na pele. Quando chegava ao estrangeiro, comprava o biquíni, depois guardava até o ano seguinte, porque em Portugal era proibido. Portanto, isto interferia mesmo na nossa vida privada. Os livros eram censurados, eram os únicos que líamos todos os livros proibidos. Os filmes... Claro, eram os que apetecia ler. Eram os que apetecia ler, claro. Os filmes eram cortados. Eu só vi o beijo final do Casablanca depois do 25 de Abril. E quando chegávamos à França íamos ver isso tudo. E, portanto, é uma geração que se radicaliza. E onde é que estava a radicalização para isso? No Partido Comunista. E o Partido Comunista tinha portanto, o comunismo é um totalitarismo que atravessa o século XX, tal como o nazismo. Com uma grande diferença: o nazismo tinha como ideologia ou como modelo a superioridade da raça ariana. Isso não atrai um jovem, não... Quer dizer, ele atraiu muitos jovens, na verdade. Atraiu os jovens, quer dizer, mas não é. Mas é de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. O comunismo não, quer dizer, era a defesa dos trabalhadores, a defesa dos pobres que tinham que emigrar para a França ou para os Estados Unidos para conseguirem ter uma vida normal. E Portugal era um país muito pobre. Eu tinha amigos na aldeia onde eu vivia, ao lado de Sangalhos, que não tinham sapatos, não tinham água canalizada, só tiveram depois do 25 de Abril. E, portanto,
tudo isto era um contraste que nos atraiu, a minha geração toda, para um ideal comunista. Mas esse por acaso esse é um ponto interessante. Era a mesma geração toda, ou seja, entre os seus colegas, toda a gente se radicalizou de alguma forma. Porque eu imaginaria, apesar de tudo, que a maioria das pessoas, por inércia, por desinteresse pela política, podiam gostar muito da situação. Não havia nenhum desinteresse pela política na altura. Éramos todos altamente politizados. Era mesmo transversal. Era mesmo transversal. Nos finais dos anos 60, anos 70, no tempo de era absolutamente transversal e cada um era mais radical que o outro, não é? E andávamos frequentemente em cenas de pancadaria nas associações de estudantes, mesmo antes de 25 de Abril, não é? Sim, exato. Batíamos uns nos outros e à tarde juntávamos a bater na polícia. Portanto, ou a polícia a bater em nós. Os tais gorilas. Mas era uma geração altamente radicalizada e são muito poucas as exceções de pessoas que aliás me fazem alguma pena, que hoje são aquilo que eu chamo antifascistas retroativos, porque têm um certo desgosto de não ter participado e não ter feito parte desta geração, que vai desde as cantigas até à nossa organização de vida, aos filmes, às coisas mais variadas da nossa vida particular e privada, que faziam de nós diferentes daquilo que era a juventude da União Nacional, a juventude do regime. Que também existia, não é? Onde é que esses estavam? Na universidade eram poucos. Pois, okay. E não dávamos por eles. Okay. Havia alguns filhos de ministro que chegavam à universidade de carro com motorista, eram famosos. Não vale a pena agora referir quem eram, mas existiam. Mas era a exceção. O normal não era isso, as greves universitárias eram absolutamente transversais. Coimbra parou várias vezes, no Porto era menos, mas também existia um movimento associativo. Lisboa estava sempre em luta e estávamos constantemente a perder estudantes que eram presos. A maior parte dos presos políticos não eram condenados a tanto tempo como era um operário que fosse preso. Havia aí o regime sabia distinguir, mas eram presos e passaram pela cadeia muitos estudantes das mais variadas faculdades e tinham um currículo importante nesse aspecto. E na altura havia à esquerda, quer dizer, na esquerda anti-regime, havia pelo menos o PCP e o MRPP. Havia muitos outros, a UDP, que depois deu origem ao Bloco de Esquerda, que era o PCP-ML, o PCP-DML, eram numerosos. Pronto, era aí que eu ia chegar, ou seja, havia, para lá quer dizer, de fatores casuísticos, não é, do acaso ou de pessoas que nós que conhecessem, havia aspectos ideológicos que fizessem as pessoas gravitar para uma ou para outra. Claro. Por exemplo, havia uma grande divergência entre o PCP e a UEC, da qual eu fazia parte, não é? Quando foi fundada, a partir do momento que foi fundada comigo. A UEC é a União dos Estudantes Comunistas. A União dos Estudantes Comunistas, sim. Era o braço estudantil do PCP. Havia grandes divergências, por exemplo, em relação à questão da guerra colonial, que foi uma questão muito, muito importante e muito que dividiu entre o PCP, a UEC e os outros partidos maoístas, que é em 1968 Cunhal toma uma decisão, uma deliberação aplicada a todos os membros do PCP, a maioria os UECs, que é não se deserta, infiltra-se o exército colonial. E isto deu a que passássemos a ser chamados pelos maoístas de sociais-fascistas, de neocolonialistas, mas eu penso que foi uma decisão muito importante, depois que teve repercussões no 25 de Abril. Convencer os membros da UEC de que não desertavam não era fácil. E que iam para a frente. Imagino, sim. Colonial, e apenas se admitia deserções coletivas. Mas como o regime precisava cada vez mais de oficiais milicianos, e cada vez os oficiais milicianos eram mais importantes nas Forças Armadas, porque o próprio exército profissional estava cansado das guerras, já tinha feito várias vezes o ultramar, e as famílias estavam cá, não é? E eram mal pagos. Tudo isso depois está na origem do 25 de Abril, não é? E tinha um estatuto pobrezinho, entre aspas. Isto foi uma decisão importante. Essa é uma visão interessante porque encaixa muito na realidade. Realmente, quer dizer, se nós pensarmos que o rastilho do 25 de Abril esteve aí, não é? Na verdade, nessa reclamação
relativamente à guerra colonial. mundana, não é? Não, e até na questão do salarial, não é? Quer dizer, que era uma coisa relativamente mundana em retrospectiva, mas que foi o rastilho mais imediato. E tendo em conta depois a importância que teve, e podia ter corrido mal, da infiltração do exército que normalmente a pessoa é curiosa em retrospectiva, porque a pessoa normalmente associa o exército até um local mais de direita do que de esquerda, não é? E no entanto na altura estava completamente minado, entre aspas. Sim, exatamente, estava cheio de pessoas ou ligadas ao PCP ou ligadas à outra esquerda, não é? Mas que ligados à oposição ao regime, quer dizer, havia um sentimento de oposição ao regime que a certa altura levou que os militares virassem as espingardas para o lado contrário, não é? Os militares que eram à frente do regime, aparentemente. À frente do regime, exatamente. E isso foi importante e foi uma grande luta ideológica nessa altura. Mas havia, onde eu estava a querer chegar, havia aspectos ideológicos, ou seja, as jovens Ita Seabra, como os outros jovens, não é? Faziam um julgamento ideológico quando escolhiam ir para o PCP ou ir para o MRPP ou ir... Pronto, e qual era, não é? É isso que eu estou a tentar perceber. Sim, era a defesa Portanto, o Partido Comunista era o mais antigo partido organizado em Portugal e que tinha anos de resistência ao regime. E, portanto, o normal seria que eu li na altura um livro de Jorge Amado. Os livros, aliás, tiveram sempre muita importância na minha vida. Um livro de Jorge Amado, que falava da resistência à ditadura no Brasil. Tinha uma heroína chamada Mariana, o livro chama-se Os Subterrâneos da Liberdade. Era um livro perfeitamente engagé, um livro perfeitamente militante. E eu disse, eu quero ser a Mariana. E como tinha uma família tradicionalmente a oposição, também tinha membros da família. A minha família era uma típica família portuguesa e sobretudo ali na região da Aveiro havia muito, que tinha uma corrente pró-regime. Um tio meu tio-avô meu era presidente de Câmara da Anadia e uma família da oposição. E todos os anos no Natal a família juntava-se e dizia, este ano o regime vai acabar, o Salazar está doente, o Salazar tem um cancro, não sei o quê. Portanto, todos os anos havia a esperança que o regime acabasse e depois não acabava. Aquilo prolongava-se. Demorou imenso tempo, na verdade. Só que chegava na altura. Mas sempre com a esperança que aquilo ia acabar. E, portanto, eu fui para o sítio mais normal e radical. Era o maior partido da oposição, clandestino. O PS só se veio a fundar, já eu estava na universidade, clandestino. E procurei o Partido Comunista e entrei para o Partido Comunista. Mas porquê é que outros iam para o MRPP ou para o UDP, por exemplo? É mais tarde. Pronto, ok. É mais no tempo já de Marcelo Caetano que os partidos maoístas, e sobretudo no Porto, em Lisboa começam mais cedo a organizar-se, no Porto era mais tarde. É uma coisa já próxima da Revolução, eu tinha essa ideia, não é? Mas havia onde eu estou a tentar, se calhar esta pergunta que não faz muito sentido, mas havia diferenças a nível dos valores, até a nível eventualmente da personalidade, entre quem gravitava para o PCP e quem gravitava para por exemplo, ao MRPP ou para o UDP. Isto se calhar já não é bem verdade. Lá está, na sua geração estrita não se aplicava, não é? Porque não havia essa alternativa, mas um pouco mais tarde. Não é? No Porto, eram diferentes os militantes do... Eu lembro que tenho a ideia que os do MRPP, por exemplo, achavam o PCP uma coisa completamente antiga, já... Sim. Não é demasiado institucional, não é? Sim. Havia... e demasiado antiga, demasiado institucional, completamente, e também já antiquada, porque houve na altura a invasão da Hungria, isso pesava na história do movimento comunista. E depois uns eram pró-Albânia, por exemplo, no PCP-ML, pró-Albânia. A Albânia era uma coisa longínqua. A Albânia serviu como referência a uma coisa que é uma coisa hoje... completamente louca, não é? Ou a China. Eu lembro-me que a China maoísta de Mao Tse-tung, com a Revolução Cultural, que era uma coisa terrível e que era o símbolo... mas isso não faz grande diferença dos soviéticos, não é? Mas o próprio movimento comunista internacional estava dividido. Exato. E vinha daí, depois, uma imitação das correntes que havia. Mas eram ideias? Ou seja, aquilo era simplesmente uma divisão quase clubística ou havia, do ponto de vista de quem estava cá, não é dizer, não, eu sou maoísta e, portanto... Entendo que tem de se coletivizar mais do que vocês, ou menos. Quer dizer, havia diferenças ideológicas relevantes? Havia. Correspondia à divisão do próprio movimento comunista internacional. Na altura, nos anos 60, havia os pró-soviéticos, que eram considerados os mais antiquados, Exato. E os pró-chineses, que eram considerados um bocado a vanguarda. Eu lembro-me há uns anos, um francês conhecido, um intelectual francês, judeu, aliás, tem falado muito nesta questão de Israel, Bernard Henri Lévy,
que fez um trabalho sobre a militância política dos intelectuais franceses. E a França era muito um modelo intelectual que os portugueses seguiam. A América estava longe. A Inglaterra também. O grande modelo era a França. E na França, os maoístas, o Partido Comunista de Marché era um Partido Comunista antiquado, não tinha entrado no mais 60, era contra o movimento dos estudantes, o movimento estudantil de maio 60, e tinha estado a seguir à guerra, tinha havido um choque em França grande entre o Partido Comunista e outras correntes consideradas mais radicais do que o Partido Comunista de Marché, que na altura defendiam o eurocomunismo, digamos, uma transição para o comunismo pacífica e via eleições. E esse choque isto não era a posição da União Soviética, era a posição das correntes eurocomunistas em Itália, França, uma via pacífica com eleições. Isso para nós em Portugal, nós jovens comunistas, era completamente desadequado à realidade que se vivia em Portugal. E, portanto, queríamos, sim, uma transição do fim da ditadura. Vivíamos uma situação diferente da francesa. Mas estava a falar desse depoimento do Bernard Henri Lévy, que era muito curioso, e a certa altura estava com os meus filhos em casa e vê-se o Sartre, o Jean-Paul Sartre, aparecer maoísta e a fazer um documentário em que elogiava imenso o Partido Comunista Chinês, porque via-se o Comitê Central do Partido Comunista Chinês atravessar o rio Mekong a nadar para demonstrar que o imperialismo era um tigre de papel. Eu não estou a fazer ficção. Era mesmo assim. E a certa altura um filho meu perguntou: "Oh mãe, mas tu também acreditaste nisto?" Eles estavam a nadar bruços com a cabecinha de fora, não é? "Tu também acreditaste nisso?" Eu disse: "Nisso não, mas em coisas parecidas sim." Não propriamente nos chineses, mas havia uma corrente pró-chinesa fortíssima que vinha também de França, e vinha nomeadamente do Sartre e de outros intelectuais franceses, que influenciou a criação do PCP-ML, de ML, de não sei o quê, todos esses maoístas que achavam que a transição pacífica democrática, em eleições democráticas, nunca iria ter resultado. Do Berlinguer, do Marché ou em Espanha, do Carrilho. Portanto, é um momento que mesmo na Europa há muitas discussões. Esse documentário do Bernard Henri Lévy é muito interessante, porque mostra que ao longo de um século, em França, os intelectuais franceses, todos, há pouquíssimas exceções, ou foram comunistas em jovens e depois mudaram, ou foram comunistas até morrer, acontece, ou foram maoístas, mas passaram todos por defesa de correntes absolutamente totalitárias ou foram pró-Vichy, não é? Para o governo. No sentido inverso, não é? Sim, de extrema-direita e colaborador com o nazismo. Isto tem que nos fazer pensar, por exemplo, no tempo atual estamos um bocado assim. Bem, o nazismo é talvez mais difícil de explicar, mas os intelectuais... E esta acho que é uma coisa que deve fazer pensar quem se dedica como eu, enfim, não quero dizer que sou intelectual, mas quem se dedica a discutir ideias, não é? Porque há o risco de nós, quando discutimos o mundo, não é? Tentar resolvê-lo de uma maneira que é inevitavelmente top-down, não é? Quer dizer, nós interpretamos e dizemos, ok, o mundo tem estes problemas e a maneira de resolver é construir este castelo que vai resolver tudo. E isto é muito apelativo. Os totalitarismos do século XX, o nazismo e o comunismo nasceram nas universidades, não nasceram nas fábricas, nem nos campos, nasceram nas universidades. E isso tem que nos fazer pensar. Aliás, a corrente atual mais totalitária, o wokismo, nasceu nas universidades americanas. E, portanto, é qualquer coisa que nos deve fazer pensar a cada momento onde estamos e como é que se defende regimes democráticos e pluripartidários, que é aqueles em que vivemos melhor, sem sombra de dúvida, com todos os defeitos que têm. As democracias liberais são aqueles sítios onde a gente gosta de viver. Sim. Mas entende-se de certa forma essa tentação dos intelectuais, não é? Porque vem este exercício que eu estou a fazer no sentido de a explicar e não de a justificar, não é? No sentido de que a pessoa olha para o mundo, vê vários aspectos que estão errados, não é? E de repente constrói uma filosofia que vai corrigir todos esses aspectos. E o marxismo-leninismo está cheio disso. Entre outras coisas, tem aquele determinismo histórico, não é? Que aparentemente está... O balanço histórico do nazismo são 20 milhões de mortos.
o balanço histórico do comunismo, são 100 milhões. Porque durou mais tempo. Sim. Provavelmente, se o nazismo tem... Sim, claro. Isso é evidente. São 100 milhões. E isto é a lição do século XX. Os SS é um livro fantástico que eu tive pena de não editar. Na altura foi editado pela Gradiva e eu tentei editá-lo, sobre os SS, porque aquilo que a Hannah Arendt classifica como a banalidade do mal, não é? É quando as ideias se instalam na sociedade e passam a ser banais, passamos a conviver com elas como se fossem habituais e como se fossem democráticas, como se fossem boas para a nossa vida, e isto é algo de terrível. Os ditadores, o Stalin era um tipo culto, tinha um cinema em casa, gostava imenso de cinema. E lia imenso, sim. Lia imenso. O filme que saiu o ano passado, eu vi pelo menos o ano passado, que saiu o ano passado, sobre Auschwitz, com a casa que está ao lado, não é? O guarda o SS que está na casa ao lado e que faz a sua vida normal, faz festas dos filhos, é um filme que eu acho que devia ser obrigatório nas escolas. É um filme altamente educativo, porque a pessoa está em casa, os filhos fazem anos, há uma festa, vêm os meninos da aldeia à festa e depois o pai sai para os fornos crematórios ver se já produziram um número de mortos que tinha a obrigação de produzir por dia. E a aldeia é a mesma coisa. Aliás, há aquelas imagens, não sei se já viu, dos soldados americanos quando chegam a Auschwitz e depois vão chamar as pessoas da aldeia, certo, para irem ver, e vocês obviamente que sabiam do que estava a passar aqui. Obviamente não têm a mesma responsabilidade do que o SS, não é? Como é lógico, não é? Mas eles sabiam, não é? Claro. E arranjaram maneira de viver com aquilo, não é? Os SS eram todos doutorados, como se sabe, e tinham até à terceira geração, à quarta geração, que não podiam ser judeus. E esse livro sobre os SS é fantástico, porque é exatamente a vida de cada um, que saem das universidades e depois vão diretamente para a elite intelectual. Isto também acontece com o comunismo. Isto aconteceu com o maoísmo, com o comunismo, em todo lado foi assim. Na altura, ou seja, quando eu digo na altura falo do final dos anos 60, mas também depois no pós-25 de Abril, até que ponto é que se sabia, é que sabiam, não é? Quer dizer, quem estava nessa posição do que se passava na União Soviética e na China, não é? Ou seja, quem defendia essas ideias não sabia porque não dava para saber, não sabia por preguiça, ou na verdade sabia? Aí toca um ponto fundamental e que eu acho que é muito importante falarmos dele, que é a questão do relativismo, que é um conceito que a certa altura recentemente foi muito escrito sobre ele pelo Papa Bento XVI e que ainda hoje é um conceito fundamental para percebermos os perigos que há nas democracias liberais. O relativismo é quando nós não vemos as vítimas do comunismo da mesma maneira que vemos as vítimas do nazismo. As vítimas do comunismo não têm nome, são números, não têm monumentos. Os dissidentes comunistas, no seu geral, são sempre acusados ou de terem roubado ou de terem... Acusados pelo partido. Pelo Partido Comunista e pelas sociedades comunistas e pelos livros comunistas, não é? Sempre acusados de terem tido um comportamento cívico terrível, nunca são acusados de terem divergências ideológicas. Portanto, quando se põe em causa o comunismo, acusações nunca são essas. E isto o relativismo é uma forma fundamental de minar uma democracia liberal. Quando não se analisa da mesma maneira, porque a verdade é uma coisa, não é? Uma vítima que é morta e fuzilada não pode ser justificada. Quando eu vejo um jovem com a t-shirt de Che Guevara, arrepia-me. Porque ali está o relativismo em fotografia. O Che Guevara... Ou desconhecimento, em muitos casos, pode ser desconhecimento. Pode ser desconhecimento, mas também os jovens hoje têm muito acesso a conhecimento. Quer dizer, se forem ver online quem foi o Che Guevara, encontram que ele participou pessoalmente nos pelotões de fuzilamento em Cuba. Hoje já não há, quer dizer, eu acredito que nos anos 60 não se soubesse. Hoje sabe-se que é muito fácil, estão online. Tem chat GPTs para ver quem foi tem toda a maneira de receber informação quando tem uma t-shirt do Che Guevara. Eu há uns anos atrás, há 7 ou 8 anos, fui a Berlim. Por exemplo, fez-me imensa impressão na rua ver bancas com símbolos comunistas por todo lado. Foi-se o martelo. Ali estão 100 milhões de mortos. E as pessoas não compram, obviamente, um símbolo nazi, mas compram um símbolo comunista. Acham imensa graça levar para casa a foice e o martelo. Não há o mesmo critério
ainda hoje, e isto é o relativismo. Não é? Quem diz o Che Guevara, diz o Fidel de Castro, diz hoje a Venezuela, e na altura, eu volto à sua pergunta, a Venezuela, a China comunista, a Rússia de Putin. Ou nós olhamos para isto com o rigor de dizer o Putin invadiu a Ucrânia e matou uma série está a matar todos os dias a juventude ucraniana e tem por trás a China, ou estamos a ser coniventes. Porque quando dizemos, não, mas a Rússia é outra coisa, quer dizer, e arranjamos desculpas, isto significa que estamos a desvalorizar a importância que no Ocidente tem o termos liberdade, o vivemos em democracia, temos regimes pluripartidários e podemos exprimir a nossa opinião aqui com toda a tolerância. Eu estava a ouvir e estava a pensar no seguinte: os jovens andam com os t-shirts do Che Guevara, que é um clássico há décadas, né? E porquê é que andam? Porque é um símbolo anti-autoridade, né? No fundo. E faz parte da juventude um certo rebelar contra a autoridade, perdão. E o Che Guevara, quer dizer, tudo aquilo, toda aquela iconografia grita anti-autoridade, né? E estava a pensar, não usando t-shirt de Che Guevara, de quem é que eles usariam? Porque não há, o que é curioso, que não há grandes alternativas. E isto leva-me a outra coisa que eu queria perguntar, que é, para a qual eu tenho algumas, já pensei várias vezes nisto e tenho alguns palpites, mas não tenho uma resposta definitiva. Porquê é que estas ideologias deram sempre, ou digamos quase sempre, mas eu acho que na prática é sempre, em totalitarismo, não é? Porque eles, como a Zita dizia há pouco, não é? E às vezes essa é uma confusão que se faz e que me irrita um pouco, não é? Os fascismos e os comunismos, do ponto de vista das ideias, são diferentes, como é óbvio, não é? Claro. Quer dizer, o nazismo, claro. A pessoa olha para aquilo e obviamente aquilo é... Superioridade da raça ariana, não há como ver, é muito difícil, certo, a não ser numa lógica grupal, ver aquilo como uma boa ideologia. Não, claro. não é o mesmo nas ideologias da extrema-esquerda, não é? Em que na sua base... É por isso que é muito mais difícil combater uma ditadura de esquerda do que combater uma ditadura de direita. É muito mais difícil. Porque tem uma capa de bondade, digamos assim. De bondade. Assim. Quer dizer, eu acho que é... Mas porquê é que dá sempre em mal, não é? A minha pergunta é essa, não é? Porquê é que deu sempre... Não é porque é mal aplicada. Se dá sempre em mal, alguma razão há. E, portanto, eu acho que o seu programa, e eu ouço muitas vezes o seu podcast, tem uma coisa muito importante, que é a tolerância na discussão, é aceitar as opiniões dos outros e discuti-las. Eu acho que é muito importante discutir esta discussão que estamos aqui a travar e que seja feita em todos os níveis da sociedade. Porquê? Não é? Porque é que isso deu sempre assim? E ainda não respondi à sua pergunta de se eu sabia. Sim. Então posso começar por essa? Posso começar por essa. Sim, sabia. Eu nunca digo que não sabia. Eu digo que fui comunista mesmo. E acho pouco aceitável que pessoas cultas, letradas, que não sejam um metalúrgico da Sorefam da época, digam que não sabiam. Sabiam. E achavam bem. Porquê? Porque eram as nossas vítimas. Para salvar o comunismo, para salvar os países socialistas que estavam sitiados pelo imperialismo, era preciso resistir. E é por isso que eu digo que é tão importante perceber o conceito de relativismo. Que é, sim senhor, claro, eu sabia. Eu editei um livro há anos, que é dos livros que eu acho mais interessantes que eu editei, que se chama Cisnes Selvagens, que é sobre a ditadura chinesa. São três, é autobiográfico, e são 3 mulheres, é a vida de 3 mulheres, a avó, a mãe e a autora do livro, a Yung Shang. E a avó era comunista, participou na Grande Marcha, depois a mãe e o pai foram do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, o pai, e ela conta, por exemplo, que foi assistir, o pai dela estava preso, na altura já pela limpeza... Já saneado, pela limpeza do Mao Tse-tung, da Revolução Cultural, e ela foi assistir e ainda chorou quando o Mao Tse-tung foi morto, morreu. Portanto, agora sabia-se, claro que sabia. Ela sabia, ela relata isso muito bem no livro, é por isso que eu acho que é um livro exemplar para perceber o que é o comunismo e como é possível saber-se e estar lá. Ela só passou a não perceber e a dizer, eu sei, mas porque é que eu fui ao funeral do Mao Tse-tung, quando veio estudar para Londres.
E foi para uma democracia liberal onde tudo se discutia. É por isso que a liberdade é tão importante. Sim, e temas que não chegam a ser discutidos podem não chegar a resolver-se na nossa consciência. Na nossa consciência, exatamente, é o que está a dizer. É por isso que é tão importante podcasts discutirem abertamente e os jovens discutirem abertamente e sermos tolerantes quando os outros vêm com argumentos e têm dúvidas, não é? A minha posição foi sempre na minha vida, eu, quando mudei, não é? Eu tenho um grande respeito por quem a certa altura tem dúvidas na vida, porque eu também as tive, quer dizer, eu estive convictamente comunista, eu estive convictamente no PCP, primeiro absolutamente justificado, em minha opinião, eu tenho muito orgulho de ter lutado pela liberdade, não é? A seguir, depois do 25 de Abril, 25 de Novembro, etc., já com uma grande incompreensão, porque é que não me apercebi antes, não é? Antes não tomei consciência de que estava no lugar errado. Quando é que... Quem foi a primeira pessoa, ou se calhar, por sua maneira mais relevante, qual foi a primeira vez em que lhe fizeram uma pergunta dessas que a fez parar para pensar? Para pensar e ter que se confrontar com essa dissonância cognitiva? Foi a primeira vez que a coisa me chocou, e acho que chocou muita gente que foi da UEC, foi quando a Cita Valls, que era muito minha amiga e que era da direção da UEC, como eu, era controleira da célula de medicina, e a certa altura, em agosto de 74, ela regressa a Angola, agosto de 75, desculpa, regressa a Angola e diz: a revolução em Portugal está feita, o meu país está independente, porque ela era angolana, tenho que ir ajudar a construir a revolução angolana e a solidificar a revolução em Angola. E depois, passado pouco tempo, estava fuzilada pelo presidente de Angola, que tem uma rua com o nome dele em Lisboa, e a ordem de fuzilamento está dada por escrito. Ela e o companheiro dela, o Zé Van Dunen, na revolta de Nito Alves, e o filho dela ficou sem pai e sem mãe, e foi criado pela antiga ministra da Justiça do PS, Van Dunen. Essa história é incrível. Essa história levou a que a UEC desaparecesse, porque suscitou-se dúvidas um pouco por todo o lado, mas eu continuei no PC depois disso. Alguns saíram nessa altura, eu continuei ainda uns anos, e vim a sair e vim a ter dúvidas depois. Eu primeiro, como todos os dissidentes, eu saí dizendo que era preciso democratizar o comunismo. Nunca se sai já contra e a dizer que o comunismo... Não, primeiro sai-se dizendo que o Partido Comunista tem que ser democratizado. O voto braço no ar é um disparate, tem que haver voto secreto, senão não há liberdade partidária. O centralismo democrático impede que um partido seja um partido democrático. A União Soviética talvez não seja bem a vanguarda do... Portanto, isto foi... Todos os dissidentes começam assim. Não é? Eu comecei como todos, comecei assim. Houve umas eleições em Portugal, na altura são as eleições que ganha Cavaco Silva as eleições, e nessas eleições eu achei que era um disparate que o PCP continuara todas as reuniões do Comitê Central a dizer: nós somos um partido revolucionário, os funcionários do PCP não são funcionários, são revolucionários profissionais. Eu era revolucionário profissional, não sabia fazer mais nada a não ser a revolução. Nós temos que continuar a luta armada, a nossa perspectiva é a luta armada para passar da Revolução Democrática e Nacional à Revolução Socialista. Portanto, nós não perdemos de vista que nos falta fazer a nossa Revolução de Outubro. E, portanto, tive uma grande discussão com o Cunhal. O meu gabinete era em frente ao gabinete dele, na sede do PCP. Pedi depois para ir de férias à União Soviética, onde se começava a desenhar a perestroika. E pronto. E depois a dissidência é como a gravidez. Houve um célebre dissidente espanhol que dizia isso: começa e depois não acaba, não se pode parar. Eu estou meia dissidente. Não se fica meia dissidente. Quando se começa, para sempre na rua. E há aí um processo de dissonância cognitiva, lá está, em que no fundo já não se é comunista, mas continua a achar-se que se é, mas já não é, na verdade. Ou seja, há uma espécie de contradição entre aquilo em que a pessoa já acredita, que são uma série de contradições internas, e o que acha que é, ainda continua a dizer que é comunista, mas na verdade... Mas o ser comunista está muito claro o que é. Está escrito, está publicado, Marx e... Exato, é o que eu quero dizer, ou seja, deixa-se acreditar nisso tudo, mas continua a achar-se que até connosco próprios, que somos comunistas, e depois há um dia em que há um embate entre esses dois factos, digamos assim. Exato.
Portanto, primeiro tenta-se renovar o PCP e depois começa-se a questionar. Eu, na altura, foi de tal maneira violento a ideia de pôr em causa aquilo em que eu sempre tinha acreditado e tinha dedicado a minha vida inteira. A minha juventude e depois o início da minha vida em legal foi todo dedicado ao PCP. E, portanto, há um momento que a pessoa, quando se põe em causa, é terrível, não é? Mas onde é que eu estou? O que é que eu estou a fazer? E adoeci, tive uma tuberculose, que é uma doença muito típica destas situações de limites. E estive em casa, nesse tempo, e comecei a ler tudo o que era livros de ex-comunistas, dissidentes. O Solzhenitsyn, os espanhóis, os franceses, havia imensos. E portanto, isso levou-me a que 6 meses depois já não era comunista. Portanto, quando eu sou expulsa do Comitê Central, do Bureau Político do PCP, eu ainda era comunista, ainda queria renovar o PCP. Ainda foi para mim um desgosto imenso a minha expulsão. Depois, quando fui expulsa do Comitê Central, os meses depois já não era. Já estava em guerra com o comunismo, sim. E essa experiência que falou há pouco na União Soviética também foi muito transformadora, não é? Porque percebeu o castelo de papel que aquilo era, não é? Ou seja, que havia muitas coisas que pareciam, que vistas de fora pareciam boas ou fortes, digamos assim, que depois na prática não era nada assim, não é? Quer dizer, repara, eu fui à União Soviética a primeira vez depois do 25 de novembro. E tive um encontro com Suslov. Eu e o dirigente da Juventude Trabalhadora. Sim. Que, aliás, isso foi muito útil no meu currículo, porque quando estive num colóquio organizado na Universidade de Oxford, de especialistas em revoluções do século XX, quando eu disse que tinha estado com o Suslov, subi na consideração de toda a gente. Suslov, que era um grande ideólogo, era o ideólogo da União Soviética, daquela fase. Daquela fase, não era o Brezhnev, era o Suslov. Portanto, e fiquei com uma grande admiração pela União Soviética, que estava na vanguarda do combate ao imperialismo americano. E isto foi rigorosamente assim. Quando eu depois vou de férias à União Soviética, já estava a começar a perestroika, eu fui para uma zona de elite. Eu nunca tinha passado férias na União Soviética, porque para passar férias na nomenclatura não se podia passar com os filhos, e para mim foi sempre muito importante passar férias com os meus filhos. Mas nessa altura eu pedi para ir e fui numa viagem mais curta, umas férias, e aí estava muita gente do KGB, que eram quadros que, no comércio externo, que estavam nos Estados Unidos, tinham os filhos a estudar na América e diziam: este regime vai acabar. E eu vim de lá cheio de dúvidas. Tive conversas com vários que me diziam: não, a economia está de rastros. E realmente eu fui a uma loja perto de Sochi, onde era essa coisa da nomenclatura, ali no Mar Negro, e não havia nada para comprar. Eu queria trazer uma coisa qualquer para as minhas filhas, não havia nada para comprar, rigorosamente nada. E então era óbvio que aquilo ia acabar, e que o regime ia acabar e ia cair, e caiu. E foi uma grande alegria. Eu fui expulsa em 1988 do Comitê Central, e o muro de Berlim veio a cair um ano depois. Ainda temos uma... Eu queria perguntar uma coisa, mas agora lembrei que temos uma pergunta por responder. Porquê é que estas ideologias redundam sempre em totalitarismo? Porque está na sua essência. Portanto, repara... Tem a ver com a ausência de dúvidas? Não, tem a ver com os seus próprios estatutos. A ditadura do proletariado, o papel de vanguarda do proletariado e o partido único do proletariado. Isto é a base fundamental do marxismo-leninismo e do manifesto comunista. Onde não há democracia, onde não há troca de ideias, onde não há tolerância com a ideia dos outros, e se é enviado para gulags, acaba sempre mal. E tem acabado sempre mal. E vai acabar mal, e está a acabar mal na Venezuela, que é horror o que está a passar. Cuba, com os seus preços políticos há 50 anos, é uma coisa dramática. Que aqueles que têm em casa o Che Guevara, lembrem-se que estão presos, uma série de... Há cerca de 1000 presos políticos em Cuba, segundo dados de uma organização internacional. China, acaba sempre assim. A Coreia do Norte. Mas porque, ou seja, a minha dúvida aqui é como é que começa-se de um diagnóstico correto em muitos casos. Quer dizer, basta pensar que o Marx surge, aquilo que o Marx identifica
não as soluções, mas o diagnóstico que ele faz do problema está inteiramente correto. Quer dizer, ele surge no século XIX, no meio do excesso do capitalismo. Quer dizer, se a pessoa ler os relatos que ele faz na altura da vida daquelas pessoas, quer dizer, eram vidas horríveis. Não é? Portanto, o diagnóstico, quer dizer, o empatizar com a situação de pessoas com vidas horríveis ou pessoas marginalizadas na sociedade ou sem qualquer perspectiva de vida é algo com que nós nos podemos identificar. Depois quando se coletiviza, do salto daí para a solução, quando se coletivizam os meios de produção e, portanto, passa-se a ser toda a gente funcionário do Estado. Quando se chega ao fim de uma alternativa, da possibilidade de qualquer alternância democrática. Quando não se permite nenhuma outra corrente de pensamento, obviamente que isso leva à ditadura. Ditadura do proletariado ou ditadura da nomenclatura. Quando não há discussão, sim. Quando não há democracia, quando não há alternância. Imaginemos o que era Portugal com um partido único, não é? Tivemos isso, tivemos a União Nacional. E Portugal era o país mais atrasado da Europa, ponto. Não é? Portanto, nunca essas vanguardas de direita ou de esquerda, e no caso de serem de esquerda, como o comunismo, levam sempre àquele resultado. Em Angola, não é? O não haver oposição leva a que aqueles povos estejam a viver uma situação dramática em Moçambique e que se mata a oposição, porque a certa altura a oposição existe, as pessoas querem a oposição, o que é que se faz? Mata-se os opositores. Isso acontece em Moscovo, com os dissidentes, manda-se primeiro para uma cadeia e depois na cadeia morrem porque, como aconteceu ainda recentemente, porque estavam doentes. Mas como é que... Sei que estou a insistir nesta pergunta, mas eu... Certo, é que a Zita é uma interlocutora singular para esta conversa porque esteve lá dentro e saiu, não é? E enquanto eu não é? E, portanto, a dúvida que eu sempre tive aqui é como é que... Se eu estivesse a dialogar com a Zita de 1974, ou um pouco antes ou um pouco depois, não é? E eu dissesse, não, mas o que na verdade faz sentido é uma democracia de tipo ocidental, a Zita dir-me-ia qualquer coisa do género. Não. Mas para resolver os problemas, para resolver este problema verdadeiramente, nós temos de ter uma ditadura do proletariado que parece uma coisa má, mas na verdade é uma coisa boa porque... Certo. A ditadura do proletariado porque os proletários são aqueles que mais sofrem com os regimes na altura e com a Revolução Industrial e, portanto, é aí que nasce a ideia da ditadura do proletariado e que em si é atrativa para um jovem a ideia de perceber que um trabalhador pode ter 2 votos enquanto um burguês não tem voto nenhum, é uma ideia atrativa. Não é? É uma ideia atrativa para quem vem de uma sociedade que tem injustiças. Agora, a injustiça é maior a seguir. E foi maior em todos esses países. Não há nenhum país que tenha resultado. A partir do momento que deixa de haver liberdade, porque os regimes democráticos liberais têm muitos defeitos, quer dizer, nós estamos sempre a encontrar defeitos, mas têm capacidade de melhorar. E quando há alternância, quando há liberdade de expressão, a liberdade de expressão é uma coisa fundamental para se melhorar. Se não há liberdade de expressão, e todos os totalitarismos, tanto o nazismo como o comunismo, como agora o wokismo, tentam censurar, tentam impedir que as opiniões contrárias possam ser discutidas. E o seu caso, já agora para voltar à sua saída do PCP, eu já ouvi contar essa história, quem nos está a ouvir não, ou talvez não, mas o seu processo de expulsão mostra muito bem quão precária é a liberdade de expressão, ou seja, quão fácil é connosco seres humanos, não é? Que achamos que temos, a maior parte de nós acha que tem opiniões muito fortes, não é? Mas posto nas circunstâncias certas, somos na verdade muito fracos, não é? Quer dizer, aquele episódio de expulsão em que de repente as pessoas são forçadas a falar e toda a gente começa a criticá-la, não é? Mostra quer dizer, havia ali pessoas, de certeza, pessoas mais fracas, pessoas mais fortes, mas todas elas, perante aquela pressão da conformidade do grupo, não é? Exato. Todas elas disseram o que tinham de dizer naquele momento, que era dizer mal, não é? Claro. Dizer mal e concordar com a minha expulsão, na altura até do PCP. Depois Cunhal é que me expulsou só do Bureau Político. Sim. Porque eles tinham que fazer, já agora, só para quem não conhece a história, as pessoas foram todas forçadas a falar e quase no fundo como se estivessem num tribunal, partilhar provas, no fundo, da sua culpabilidade, não é? Não era simplesmente dizer concordo, não, eles tinham de dizer, não, concordo porque a Zita Seabra fez isto e aquilo, não é? A Zita Seabra andou uma vez no elevador e não tinha respeito pelo operário que eu sou, por exemplo. No elevador da sede, não é? Não cumprimentava os operários como cumprimentava os intelectuais. Assim que estas foram as razões da minha expulsão. Há 2 páginas inteiras no jornal Avante em que explica o meu mau comportamento
pelo emburguesamento. A tese era, emburguesou-se, deixou de ser filha adotiva do proletariado, emburguesou-se, portanto, já não está bem entre nós. E são sempre este tipo de razões, e todos os membros do Comitê Central foram obrigados a falar, e aqueles que não falaram foram convidados a falar, para acrescentar coisas à minha expulsão. Eu frequentava Versailles, a Pastelaria Versailles em Lisboa, diziam, porque uma vez o Domingos Abrantes tinha-me visto entrar para a Versailles, ou alguém tinha visto entrar para a Versailles. Frequentava o ginásio, o clube português, portanto, logo em burguesamento. Nunca são fatores ideológicos. No caso português é assim, mas por exemplo eu recebi a uma altura, fui jantar a um restaurante, tinha o meu carro à porta e puseram um bilhetinho no carro a dizer é uma sorte estares a ser julgado em Portugal, porque em Angola acontecia-te como aconteceu à minha mãe Cita Valles, assinado filho de Cita Valles. E é verdade, quer dizer, a minha sorte foi a minha descendência ser em Portugal. E ter tido o apoio na altura fortíssimo do Dr. Mário Soares, que me disse, se quer continuar em segurança, divulgue a sua descendência. Ele teve um encontro comigo em casa do professor João Carlos Espada, no sótão, um encontro clandestino, que ele era Presidente da República, queria saber porque é que eu andava a ser dissidente e incentivando-me a que divulgasse sempre o que fazia, porque era a minha segurança, porque há liberdade de opinião, porque há liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é uma coisa fundamental numa democracia. Sim. Senão as pessoas não sabem o que se passa. E é muito frágil, não é? Quer dizer, esse caso como outros, não é? Quer dizer, Claro. lembra aqueles linchamentos populares, não é? Lembram coisas medievais e a pessoa percebe, ou o nazismo, não é? No caso, não é? Ou seja, percebe em todas essas situações, sejam elas independentemente do motivo, mas a pessoa percebe quão frágil é a liberdade de expressão, porque é mais do que liberdade. Quão frágil é a liberdade de expressão e quão frágil é a tolerância do próximo. Eu acho que por vezes eu vejo discussões e até entrevistas onde as pessoas são muito... não são tolerantes para com as ideias do próximo, e o próximo pode ter razão. Não, nós não temos sempre razão, o próximo pode ter razão. Mas eu ser intolerante com as suas ideias ou vice-versa não é muito grave. Agora, Claro. Quando em vez de ser eu, é um grupo de 10 pessoas, aí é muito mais difícil, não é? É muito mais difícil. Quando o grupo constrange, não é? Quando coage o indivíduo, não é? E é uma situação muito mais difícil. Sim, mas nos tempos atuais, nas democracias ocidentais, com o wokismo, quando se censura livros, por exemplo, o Tintin, por ser racista, e se tiram das bibliotecas os livros do Tintin, há qualquer coisa de profundamente errado. Quer dizer, nós aguentamos nas sociedades ocidentais os livros do Tintin e até gostamos e sabemos pô-lo na época. Quer dizer, um filho meu que lê o Tintin ou uma neta não fica racista. Claro. Lê o Tintin no Congo. Pode-se acrescentar uma nota introdutória, não acho nada mal. Eu acho que nem é preciso, porque... Mas muitas pessoas não saberão, não é? Não acho... O Tintin no Congo, que em Portugal, sabe como é que se chamava a primeira edição, que foi feita pela Bertrand? Tintin em Angola. Era? Eu li o Tintin no Congo em miúdo e não ficou racista. Não, mas eu ia dizer o contrário. Acho que não fiquei racista por causa disso, mas não percebia minimamente não percebia que aquilo não era como devia ser, não é? Portanto, não acho mal que tenha uma nota introdutória, não é? Mas acho mal. Não sei se Quer dizer, aquilo é um livro meio racista. O Tintin no Congo, é evidente, não é? É um livro de época. Pô, claro, só como eu era uma criança que não era daquela época e eu não tinha Sim, essas mas não faz mal nenhum ler coisas que não são da época, não é? E que estão no seu enquadramento. Claro. Os clássicos, em muitos casos, a Jane Austen, são classificados no livro, foram classificados, agora já desapareceu essa, acho eu, o wokismo nesse aspecto desapareceu, penso eu, a partir dos Estados Unidos e depois repercutiu-se na Europa. É a liberdade de expressão. Não é a liberdade de expressão para se poder ser colonialista ou poder ser racista. É a liberdade de expressão para podermos ter a literatura da época como ela existe e como ela foi feita e ter orgulho da nossa própria história. Tal como eu não nego a fase em que fui comunista, acho que também o país não tem que negar a sua história. Pelo contrário, nós temos que ter orgulho em estarmos num país que está na Europa,
que é a zona provavelmente do mundo mais simpática para viver. Eu não gostaria de viver fora da Europa. Sim, Ou também não, pelo enfim, menos fora outro- do Ocidente. Sim, sim. Eu também não gostaria de viver nos Estados Unidos. Estou a dizer, fora do Ocidente, Sim. em países onde há liberdade, onde há confronto, onde há tolerância, onde se pode ouvir outras opiniões, onde se pode ler aquilo com que não concordamos. Sim. A questão da tolerância também se contava sobre os nazis, quer dizer, sobre os nazis, isto é, sobre os soldados alemães que foram capturados na altura da Segunda Guerra Mundial e que foram... Houve um conjunto de soldados alemães que foram prisioneiros de guerra e foram para a Inglaterra, já não sei porquê, mas ficaram lá retidos. E a noção que lhes era mais estranha, depois em diálogo com os ingleses, era a noção de tolerância. Tolerância, exatamente. Que eles não entendiam, lá está, no fundo, é parecido com aquilo que a Zita disse há pouco Do comunismo, das sociedades comunistas. comunistas e daquela chinesa que tinha saído e só tinha conseguido perceber aquele distanciamento Exato. depois de ter estado no funeral de Mao Tse-tung quando tinha estado no Ocidente. Terminamos aqui a primeira parte desta conversa. Continuamos com a segunda parte no próximo episódio, que sai já amanhã. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.